ele te posiciona de uma certa força pela própria dualidade da sua descendência. Aí ele diz assim: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 de todos os homens, os filhos de Jeroboão, domine sobre vós. Aí ele vai conversando e vai contando essa história, mas ele vai falando isso para a família da mãe dele. Ele vai falando isso para o povo da mãe dele, porque lá ele promete: olha, eu vou dar para vocês, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou ser. E nós temos que ter cuidado, porque existem muitos governantes nos prometendo que vai fazer, que vai dar, e mais tarde pode nos matar. Nós temos que estar com os ouvidos e os olhos abertos, para que ninguém faça como Abimeleque, que venha nos enganar. E foi isso que Abimeleque fez. Abimeleque, ele tem a dualidade da sua descendência, tanto da parte cananeia da sua mãe, como da parte do seu pai. E ele logo participa, ele vai usar o quê? As duas linhagens que ele tem. Eu tenho essa linhagem e tenho essa, e eu posso dominar. Vocês estão entendendo, gente? E ele se sentia assim, com direitos especiais. Ele se sentia muito importante para o povo de Siquém. O primeiro versículo do capítulo 9 nos mostra como ele conseguiu manipular a família da sua mãe. Agora que ele manipula toda a família da sua mãe, ele já tem um poder aqui. Manipulou a família da sua mãe, manipulou o seu povo. Como ele não conseguiria manipular a família do seu pai, o que ele fez? Ele resolveu de uma forma muito simples: eu vou matar meus 70 irmãos. Vou acabar com todos. A família da minha mãe eu manipulo. Já que eu não manipulo eles, eu vou acabar. E não está muito diferente hoje. Já que os cristãos evangélicos eu não posso manipular, vamos acabar com eles. Nós temos que estar atentos, minha gente. Temos que estar atentos, meu povo. Em algumas faculdades já foram mandadas tirar pelo STF as Bíblias da faculdade. E cuidado em quem você vai votar no próximo ano, porque você pode não estar mais aqui em quem você votar errado. Então, já que não pode manipular, mate meus 70 irmãos. Aí ele diz, no versículo 2: é melhor eu que sou osso dos seus ossos, sangue do teu sangue, governar vocês? Ou estrangeiros virem e governarem, 70 governarem vocês? É melhor que eu governe, eu cuide de vocês. E ele enfatizou herança cananeia. Olha, esse povo misto, eu vou cuidar deles, eu vou dar para eles, eu vou fazer por eles. Mas ele não era estrangeiro, de nenhuma forma. Na verdade, quem era estrangeiro, israelitas legítimos, eram os seus 70 irmãos. A pergunta que Abimeleque fazia era muito fácil aos corações do povo de Siquém. E aquele povo de Siquém se abriu para ele, amoleceu o coração, se inclinou para ele. Olha, é tão bom nós termos alguém da nossa linhagem para governar e reinar sobre nós. Mas Deus havia dito que não queria um rei, que o próprio Deus queria cuidar e governar aquele povo. Quando nós deixamos de confiar
E Joatã não morreu, e Joatã se escondeu, porque Abimeleque com seus homens foram procurar Joatã, mas Joatã estava escondido no esconderijo do Altíssimo, e aqueles homens não puderam alcançá-lo. E sobre uma pedra, alguns historiadores dizem que aquela pedra onde ele pegou todos os seus 69 irmãos e mandou matar todos eles sobre uma pedra, e matou todos os seus descendentes ali naquela pedra. Alguns historiadores dizem que eles morreram exatamente em cima de uma pedra, aonde Josué fez um pacto com Deus, com aquela pedra do testemunho. Mas Abimeleque, ele não temia Deus. Abimeleque, ele não se importava com nada e com ninguém. Então aquela pedra para ele não significava nada, porque quem não teme a Deus não quer saber de nada. Ele queria o poder. Desse modo, Abimeleque se torna rei e juiz. Pronto. Agora eu não tenho mais ninguém que vai me impedir. Matei os meus irmãos, a sua descendência. Quem sobrou para ser rei? Eu. Quem é o único filho? Eu. E ele foi governar. No versículo 5 diz que Joatã escapou dessa matança, mas ele tinha idade suficiente para compor uma parábola de alegoria e ilustrar o que estava acontecendo, porque Joatã, embora seja um dos filhos mais novos, ele sabia, ele tinha consciência do que estava acontecendo. Passaram-se algum tempo em que Abimeleque estava governando. Joatã, num certo dia, ele cria uma ilustração, uma alegoria. Ele foi no topo do Monte Gerazim, no Monte Gerazim, a sul de Siquém, e ele fez um discurso à multidão. Ele fez uma declaração da sua alegoria. Foi o que nós lemos no versículo 7 ao 15, a alegoria de Joatã. Ele vai no lugar mais alto no Monte Gerazim, ao sul de Siquém. E quando ele se posiciona num lugar bem centrado, ele vê que ali ele vai ter um eco. Ele usou da sua criatividade. Eu não encontrei qual instrumento que ele tocava, mas ele tocava um instrumento que ele colocou uma música num lugar bem adequado e colocou um som alto, e no meio daquele som ele usou tudo que ele tinha de criatividade. No dia da sua adversidade, você tem que saber qual é o teu melhor ponto, o que você tem de melhor. Use o que você tem de melhor e vença todas as tuas dificuldades. O que você sabe fazer de melhor? No dia da sua adversidade, fala: eu vou usar o que eu tenho de melhor e vou atravessar essa dificuldade. E foi isso que Joatã fez. Ele vai lá naquele lugar, naquele ponto estratégico, e ele começa a declarar a sua interpretação. Ele começa a falar da sua interpretação. É a primeira composição literária que tem na Bíblia, sobre uma forma teatral, com música e criatividade. Joatã, ele sobe lá em cima e ele fala uma história. Ele começa a contar uma história personificando o propósito da fábula de Joatã. Foi responsável pelo povo. Ele dizia: olha, eu vou falar quem é culpado pela morte dos meus 69 irmãos. E ele começa lá de cima a tocar uma música, e de uma forma bem chamativa ele atrai a atenção de todo aquele povo, porque aonde ele estava dava eco. Então ele gritava bem alto e ele falava, e a voz dele cobriu todo Siquém, e todo Siquém ouviu o que aquele
fosse revertida a Abimeleque. Jotã estava no ponto alto de Gerazim, e aquela acústica foi bem ouvida. Naturalmente, aquela celebração acompanhada, e Jotã ele começa a cobrir todos os ruídos de Siquém com a sua criatividade. Aí o versículo de número 7 você vai encontrar que ele grita em alta voz: aqueles que derem ouvido à minha voz, Deus, o próprio Deus, vos ouvirá. Aí ele começa a usar os símbolos das árvores, e ele diz: um dia procuraram uma árvore, os habitantes de Siquém e de Efraim, que queria que Gideão fosse o rei. A oliveira, uma das árvores, ele pega as árvores como alegoria para que o povo de Siquém entendesse o que ele estava dizendo. E ele começa a dizer: a oliveira, uma árvore nobre que representava Gideão e a outra pessoas qualificadas. Aí depois ele vem falando da figueira, uma outra pessoa digna de 70 filhos de Gideão. A videira, uma pessoa de valor para governar. Os filhos de Gideão teriam condições de governar Israel. Ele vai falando sobre as árvores para que as pessoas entendessem. Mas jamais um espinheiro, que é símbolo de Abimeleque, um espinheiro não poderia governar sobre vocês, porque Abimeleque é um pé de espinheiro, e no espinheiro você não encontra sombra, o espinheiro não te dá fruto, o espinheiro não te dá abrigo, o espinheiro não te acolhe, o espinheiro não te dá fruto, o espinheiro ele suga tudo que você tem, todos os seus nutrientes, o espinheiro vai lá e tira de vocês. E ele começa a falar sobre o rei que o próprio povo de Siquém ajudou a tornar rei. Ele falava que Israel, ele se levantou com Abimeleque, e ele estava falando agora: olha, a culpa do que aconteceu com a casa de meu pai foi de vocês que acolheram o espinheiro. E ele falou também: e todas as outras árvores anteriores, eles não aceitaram a ser rei, porque eles sabiam que existiria um rei em Israel, que era o Deus Todo-Poderoso, mas vocês escolheram para si um espinheiro. Gente, não é diferente. Nós falamos tanto em liberdade, e quando nós vamos voltar, nós procuramos sempre um espinheiro. Espinheiro não dá fruto, espinheiro não traz nada de graça para ninguém. E Abimeleque, ele era um homem mau, endemoniado, um verdadeiro espinheiro, e o povo escolheu ele para governar. E assim também Jotã estava conscientizando o povo, e vem o espinheiro e vem governar. Sabe por que o espinheiro reinou? Porque ninguém que tinha condições de governar aceitou. E sabe o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? E dentro da igreja, vamos falar de dentro da igreja, o pastor ele me chama: Marta, faça isso. Não, eu não vou fazer. Não, eu não quero fazer. Mas você tem condições? Eu não vou fazer. Aí vem o espinheiro e faz. Quando o espinheiro faz, a gente vai e reclama: mas por que você não fez?
nós fazemos. Esse governo é ruim, por que você votou nele? Ah, não sei quem, tá aí, vota nele, depois vai reclamar. Espinheiro, então você não pode reclamar. Então tudo que vier na sua mão, seja dentro da tua casa, ah, não sei quem não faz, vai lá você e faça. Porque quando nós tomamos a atitude de fazer, nós não vamos ter um espinheiro para reinar em nós. E Abimeleque, ele era um miserável, maligno, maldoso, e ele fazia maldade generalizada. E havia um povo que tinha aceitado um líder ímpio, um líder com uma especialidade em destruir vidas. No versículo de número 21 fala que Jotã, ele foge. Quando ele termina de dar aquele brado, que ele fala e todo o povo de Siquém entende. Então alguns dos homens de Abimeleque vai atrás de Jotã para pegá-lo. E mais uma vez Jotã, ele se esconde, ninguém consegue alcançá-lo e nem encontrá-lo. Então a raiva pairou sobre aquele lugar, o ódio pairou sobre aquela cidade, porque eles não alcançaram Jotã, e as pessoas ouviram e entenderam o que Jotã falou, que a culpa era deles pelaquela matança, a destruição era culpa deles, porque eles voltaram e aceitaram o espinheiro. A Bíblia fala no versículo de número 23, que depois do que Jotã disse, Deus envia um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Deus, ele libera um espírito maligno, e o prestígio de Abimeleque começa a cair. E o súdito deles, de Abimeleque, os seus súditos começam a procurar meios e maneiras para destruir Abimeleque. A sua glória, o seu poder já estava sendo ameaçado. A maldição de Jotã começa a surtir efeito, porque quando Jotã começa a lançar aquelas palavras, o próprio Deus, ele libera dos céus o espírito maligno para destruir aquele homem. E aí começou a ter muitos assaltos, muitos roubos, o povo começou a, os sequemitas
E aqueles que correram, Abimeleque correu atrás deles. E ele voltou para a cidade aonde residia. O versículo 42 diz que saiu ao campo. Depois de tudo isso, o povo saiu ao campo e voltou a trabalhar. E novamente Abimeleque recebe a mensagem. O povo voltou ao campo. Abimeleque ele pega Saul. E aquele povo que não queria, que rejeitava a sua autoridade, ele chegou nos campos e jogou Saul e tornou todas aquelas terras inférteis, porque aquele povo estava contrário ao seu governo. Aquelas terras se tornam inférteis e ele vai novamente e mata todo aquele povo. Ele não queria prisioneiros, ele não queria pessoas que viessem pedir perdão, ele queria simplesmente matar, ele queria destruir todos aqueles que se opusessem contra ele, sem se importar quem fosse. Não importava se era a favor ou contra, pelo prazer de matar e do poder que ele tinha, ele simplesmente eliminava. Ele não estava interessado em sobreviventes, ele mandava pegar a espada e destruir